Investir ou quitar as dívidas? A resposta no vídeo de hoje. Fala gurizada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Ricardo, eu sou analista de valores imobiliários. Seja muito bem-vindo ao canal do Quebrando a Poupança. Aqui a gente fala sobre educação financeira e sobre investimentos. Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu vou te pedir para deixar o seu like e se inscrever caso não seja inscrito. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Para que a gente possa entender as dívidas, a gente precisa primeiro entender um pouco de como a nossa máquina econômica funciona. O Ray Dalio, um dos maiores gestores de fundos do mundo, tem um vídeo aqui no YouTube sobre esse assunto que eu vou deixar aqui na descrição e sugiro que você assista. Basicamente, a nossa máquina econômica funciona à base de transações, ou seja, eu produzo alguma coisa e eu vendo essa coisa para alguém. Isso é considerado uma transação. E existem três forças principais que influenciam essa máquina, que são a produtividade, o ciclo da dívida de curto prazo e o ciclo da dívida de longo prazo. Mas por que isso é importante? Porque o crédito que a gente usa no nosso dia a dia, ele vem justamente desses três componentes. Imagina, se a gente não tivesse crédito, a gente só conseguiria consumir à medida que a nossa produtividade aumentasse. Ou seja, seria algo linear. Com o crédito, a gente consegue estimular o consumo sem que a produtividade tenha que crescer na mesma proporção. Por isso que o crédito ou as dívidas ou os juros, eles são os nossos melhores amigos ou a nossa maior dor de cabeça. Existem dois tipos principais de créditos, os empréstimos e os financiamentos. E eu confesso que até esse ano eu não sabia a diferença entre eles. Foi graças a esse livro aqui do Gustavo Cerbasi, o Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais, que eu aprendi a diferença. Comenta pra mim aqui com quantos anos tu descobriu que crédito tinha dois tipos e que empréstimo e financiamento eram coisas diferentes. Para quem não sabe a diferença, vamos lá então. Empréstimo é como se fosse um colete salva-vidas financeiro. Se dá alguma tragédia, ele consegue te deixar flutuando por algum tempo. Só que tem um detalhe, esse colete salva-vidas ele tá furado, então se tu ficar muito tempo com ele, ele vai encher de água e vai te arrastar para o fundo. Isso porque os juros nessa modalidade são mais elevados, são mais altos, como por exemplo o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial. Agora vamos pegar a calculadora e fazer cálculo, e eu vou pegar minha cola porque eu não sou obrigado a decorar esse bando de número. Então vamos lá. Juro do cheque especial divulgado pelo nosso Banco Central do Brasil, ele pode chegar a 8,22% ao mês. Isso em um ano significa 158%. Se tu usar R$500 do cheque especial e não pagar, em um ano esse valor vai acumular 1.290,21. Em 5 anos, esse valor vai chegar em R$ 57.203,40. Em 10 anos, esse valor vai chegar a R$ 6.544.456,06. E em 20 anos eu não vou nem falar porque eu já cheguei no ponto que eu queria chegar. Então, por isso, se tu estiver nessa situação pagando um juro tão alto, paga logo a tua dívida, porque não tem aplicação no mundo que vai te render isso com a segurança que tu precisa de ter esse dinheiro no final. O outro tipo de crédito que a gente tem à nossa disposição é o financiamento. O financiamento, por si só, ele já passa uma ideia de algo mais planejado, né? Até se tu pensar assim, quando tu pensa na palavra financiamento, o que se associa logo em seguida? Vem imóvel, vem veículo, vem até maquinária industrial, se tu parar para pensar. Então, por isso, ele já tem uma ideia de algo mais planejado, um uso específico para aquele dinheiro que faz com que os juros fiquem mais baixos. Além do mais, nos contratos de financiamento não é incomum tu ver que o bem que está sendo adquirido, aquele imóvel, aquele veículo, ele se transforma também numa espécie de garantia para quem está emprestando dinheiro. Então, no caso de inadimplência, ou seja, de tu não pagar o que tu deve, o banco ou a financeira pode vir e tomar aquele bem de ti, tomar aquele apartamento, tomar aquele veículo de ti. E aqui de novo, a gente vai pegar a calculadora e eu vou pegar minha cola e a gente vai fazer alguns cálculos. Vamos lá.
Banco Central do Brasil, de novo, link vai estar na descrição. Eu vou usar os dados da Caixa, tá? 9,41% ao ano. Então, um imóvel de 400 mil reais, se tu pegar nessas condições, o que tu vai ter em um ano? Um ano tu vai pagar 437.640. Em 5 anos, tu vai pagar R$ 627.111,96. Em 10 anos, a gente vai ter que pagar R$ 938.173,52. E por fim, em 20 anos, a gente vai ter pago um valor total de R$ 2.476.694. Ou seja, essa diferença entre aqueles gastos que não são planejados e os gastos planejados são o nosso custo financeiro quando a gente toma um empréstimo. Por isso, muito cuidado com qual tipo de crédito tu tá usando. Isso tudo que eu falei até agora é o custo financeiro envolvido com o empréstimo. Só que tem um segundo tipo de custo, que é o custo de oportunidade. Ou seja, é o que tu tá abrindo mão para pagar aquela parcela do financiamento ou para quitar o teu empréstimo, certo? O custo de oportunidade ele está sempre presente nas decisões de investimento e de uso do nosso dinheiro, que é o que a gente abre mão. Ou seja, vou te dar um exemplo. Tu decide financiar um imóvel, certo? Para morar. O que tu vai abrir mão? Tu vai abrir mão daquele valor que tu paga de parcela que tu poderia estar pagando para ti mesmo no futuro, poderia estar investindo esse dinheiro para receber os juros no futuro. Se tu inverter essa situação, quando tu decide morar de aluguel, por exemplo, tu acaba pagando uma parcela menor, né? E o excedente tu acaba investindo. Só que o que tu abre mão? Tu abre mão de ter a segurança de ter aquele imóvel depois que tu parou de pagar. Então assim, por quê? Porque o imóvel é de outra pessoa. Ou seja, o custo de oportunidade é o custo daquilo que a gente está abrindo mão na hora que a gente toma uma decisão de investimento. Agora beleza, vamos dizer que tu já tá numa situação que tu tá usando o crédito. O que tu precisa fazer para quitar as tuas dívidas? Eu acho que tem 3 passos principais para a gente sair de uma situação dessas de aperto financeiro. O primeiro é, a gente tem que fazer um diagnóstico honesto, a gente tem que ser brutalmente honesto com a gente e enxergar o problema do tamanho que ele realmente é. Ou seja, tem que fazer cálculo, tem que ver quanto que aquela dívida vai te custar no futuro para tomar uma decisão. O segundo ponto é focar. Então vamos dizer que tu tenha mais de uma dívida. Qual delas tu tem que atacar primeiro? Tu tem que atacar primeiro aquela que tem a maior taxa de juros, aquela que tem um financiamento mais longo. Por quê? Porque como a gente já viu em vídeos anteriores aqui no canal, o tempo ele potencializa a ação dos juros. Isso pode ser benéfico para a gente ou pode ser uma dor de cabeça imensa. Eu vou deixar aqui o card para vocês para ver aquele vídeo lá que eu já falei sobre isso. E por fim, a gente tem que fazer o sacrifício. A gente tem que abrir mão das coisas. Vai ser como? Tu pode vender alguns bens que tu não usa, então vender um carro, vender um apartamento, vender as roupas, acessório, qualquer coisa que tu tiver em casa que tu não tá usando e que não é necessária para tua vida naquele momento e que pode te ajudar. Ou tu pode reduzir o teu padrão de consumo, deixar de sair para comer fora tantas vezes por semana, diminuir os gastos com o supermercado, tentar comprar itens mais baratos que satisfaçam a tua necessidade. Ou vender mais do teu tempo, fazendo bico, fazendo freela, abrindo mão do tempo, dos bens ou do teu padrão de consumo. E agora chegou o momento mais esperado do vídeo, que é em que eu dou a resposta para a pergunta: vale mais a pena quitar as dívidas ou investir o nosso dinheiro? E a resposta é: depende. Depende porque, como a gente viu, existem 2 tipos principais de créditos, né? Se tu tá com uma dívida com um juro muito alto, muito elevado, vale mais a pena tu pagar ela antes de começar a investir, porque como tu vai pagar mais rápido, tudo que sobrar tu conseguir dar um adiantamento, isso vai fazer com que tu acabe pagando menos, né, no valor total. Se
Se tu tem uma dívida mais tranquila, mais planejada, que tá entrando no teu orçamento, não tá te deixando apertado, tu não tem risco de atrasar uma parcela, tu pode sim separar uma parte do que sobra para pagar a si mesmo, para investir. Por quê? Porque daí tu começa a desenvolver o hábito do investimento enquanto tu tá quitando a tua dívida, certo? Agora, para finalizar, vamos fazer aquele takeaway básico desse vídeo. Então vamos lembrar, o crédito ele é extremamente importante para nossa máquina econômica, ele precisa estar ali. 2. Existem dois tipos de créditos principais, os empréstimos e os financiamentos. Tem também dois custos envolvidos com o uso do crédito. O custo financeiro, que é aquilo que a gente está pagando, e o custo de oportunidade, que é o que a gente está abrindo mão. Para a gente sair das dívidas, a gente precisa diagnosticar, focar e fazer os sacrifícios. E depende é a resposta para esse vídeo. Por quê? Dependendo do tipo de dívida que tu tiver, vale sim mais a pena quitar elas antes de começar a investir. Beleza? Eu fico por aqui e até a semana que vem.